Eu estarei orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos, toda esta obra que será realizada hoje, o estudo da tua palavra. Vem, Senhor, e derrama sobre nós a tua graça, o teu poder, a tua unção. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre a nossa alma para ouvirmos a voz que vem do céu, sermos edificados e sermos instrumentos para que muitas outras pessoas conheçam a tua palavra, conheçam o teu poder, conheçam a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos a estudar a unidade número 3 do livro Profetas, no currículo do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, com sede em Pindamonhangaba. Este é o núcleo 433. O tema da nossa aula hoje é o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Amém, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém. Irmãos, vocês viram algum ponto mais difícil, mais complicado? Deu para entender um pouco. Teve alguma coisa que chamou a atenção em especial? Cada vez que nós vai estudando, a nossa mente, ela vai... Tanto a nossa mente como a nossa visão, ela vai ampliando, né? Sim. Ou seja, cavando aqueles tesouros escondidos, aí a nossa mente, a nossa visão vai ampliando e a gente vai se enchendo do conhecimento. Glória a Jesus. Então estamos aqui na unidade curricular Profetas, trabalhando essa revelação do ministério de Ageu. Em segmento, vamos tratar do ministério de Zacarias. E como são muitos pontos importantes, seria fundamental que os irmãos fizessem as perguntas que julgar necessárias, porque realmente é um assunto que faz parte da escola dominical e que sempre volta em novas lições, novos trabalhos. Amém? O profeta Ageu trabalhou na restauração do templo após o exílio babilônico. Um livro tão pequeno, contendo apenas 2 capítulos, mas com uma mensagem extraordinariamente edificante. Por volta ali do ano 520 a.C., exatamente no 2º ano do rei Dário, ele entrega 4 profecias ao povo que já está em Jerusalém, e esse povo em Jerusalém encontra-se desanimado e com seu, digamos, o seu propósito voltado muito mais para a glória material do que para os motivos espirituais e os propósitos divinos para com Israel. Eles enxergavam Israel muito mais como uma nação parecida com as outras e os media pelo poder material, pela força militar, pela glória visível, ao invés de medir a nação de Israel pelo seu propósito eterno. Vós sois a geração eleita, o povo sacerdotal, aquele povo escolhido para ser a revelação de Jeová às nações de toda a terra. Cometendo esse erro, eles estavam muito mais conectados com as obras materiais do que realmente com a graça e a revelação. Ageu lembra que as profecias foram cumpridas e que agora Israel estava sendo convidado por Deus para ser a revelação de Deus depois do exílio. E isso incomodava muito o profeta Ageu, porque via o povo disperso, perdido, andando em círculos, quando deveria estar compartilhando a luz da palavra da sua graça. Então, esses são os pontos fundamentais, a data, o espaço, o contexto histórico, e ali no livro de Isaías, capítulo 45, versículos de 1 a 3, e Jeremias, capítulo 25, versículos 11 e 2, em adição à visão de Daniel 9, observa-se que aquele povo estava vivendo um contexto de milagres extraordinários, porque a porta
do exílio babilônico, isto é, do retorno dos exilados a Jerusalém, já fora aberta. Decretos imperiais e uma série de promessas já estavam realizadas. No entanto, apesar de tanta vitória espiritual, o povo ainda estava desanimado porque olhava em seu redor e não via o ouro, a prata das nações. Enfim, deixava com que o material fosse controlado pelo espiritual. E hoje, muitas vezes, isso também acontece conosco. Apesar da redenção, da vida eterna, das promessas inefáveis, do novo nascimento, do derramamento do Espírito Santo, ainda há aqueles que se entristecem porque não possuem o ouro da Babilônia, o diploma de Atenas, a força de Roma, e por isso mensuram as suas existências a partir daquilo que é real no mundo físico, condenado e afastado de Deus. Eles voltaram do cativeiro, e nisso que eles voltam do cativeiro, eles são desafiados a reconstruir o templo. E essa reconstrução que eles executam, ela dura aproximadamente, ou melhor, não a reconstrução, mas essa profecia sobre a reconstrução, ela durará em torno de 4 meses, onde o profeta Ageu exorta Zorobabel, exorta Josué a mobilizar o povo na tarefa da reconstrução. Eles pregam a busca do reino de Deus como prioridade para as suas vidas. Anunciam a prosperidade integral, não apenas o êxito material, mas uma comunhão viva com o Deus eterno. 4 anos depois, já em Esdras 4-6, a segunda fase do templo é concluída. E se vê que a promessa, ela supera a primeira. Porque ali em Ageu 2:9 diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor, e eu darei paz a este lugar. Em apenas 2 capítulos, nós temos 29 vezes a expressão assim diz o Senhor. A primeira palavra profética nítida, escutada por Judá após o retorno do cativeiro. E vai anunciar também a vinda do Senhor e a ruína das nações. Portanto, o livro do profeta Ageu exalta a conclusão do templo, a promessa da maior glória, que aí está ligada ao Messias, a chamada à vida restaurada em santidade e abençoada, e as ruínas que advirão as nações ímpias. Portanto, o livro do profeta Ageu é um livro escatológico, histórico, ligado ao avivamento de Israel e à glória do Messias. E quando nós estudamos a palavra de Deus, jamais o fazemos apenas para saber o que está escrito, mas, sobretudo, para ter comunhão com a vida que há no escrito sagrado. Porventura, é para vós tempo de habitardes das vossas casas forradas, enquanto a casa do Senhor está deserta? No versículo 5, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, o que recebe salário recebe no saco furado. A profecia de Ageu, então, uma profecia prática, voltada diretamente para arrependimento e envolvimento na obra de Deus. O versículo 7 é claro, considerai os seus caminhos. E o versículo 8 diz, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. E no verso 9, assevera, esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para a casa, eu dissipei com sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria. Qual é a mensagem que o profeta Ageu está entregando para Israel? Buscai em primeiro lugar o propósito de Deus para a sua vida. Trabalhai para edificar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque assim fazendo,
o Senhor derramará sobre vós a glória pertinente à grandeza do seu nome. Os caminhos do Senhor são mais excelentes. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E é por isso que nós somos instrumentos proféticos de Deus. Eu digo isso porque vários dos irmãos que estão aqui nesse curso, nessa aula, são professores da Bíblia. E o professor da Bíblia é o profeta da mensagem eterna. E vários irmãos que estão aqui também já receberam o dom de profecia e devem exercê-lo. São pregadores do Evangelho. E o pregador do Evangelho é um profeta porque anuncia a mensagem daquele que vive e reina para sempre. Então é muito importante lembrar que Israel estava sendo punido, talvez, exortado, alertado sobre o perigo de pensar primeiro em si e depois no reino. E também mensurar a sua própria vida a partir das glórias passageiras de uma sociedade ilusória e consumista. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu. Obedeceram. E quando eles entraram neste caminho da obediência, automaticamente, o versículo 3, eu sou convosco, diz o Senhor. Alguma pergunta? Será que hoje nós estamos vivendo dias semelhantes? O que vocês acham? Eu acho que sim, viu, pastor? Vejo que o pessoal, hoje em dia, de forma geral, estão muito mais materialista do que espiritual, né? Muito Estão dando bem. mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Muito bem. E gastando seu tempo, sua energia e seu dinheiro na expansão do reino de Deus ou na glorificação de si mesmo. Eu não quero dizer jamais que eu, você e qualquer um outro possamos comprar uma propriedade, um bem, fazer um investimento no seu crescimento ou coisa parecida. Jamais. Eu apenas enfatizo a ordem da prioridade. Qual é a prioridade? Não é sobre não investir no mundo material. É sobre viver para isso. E medir o seu sucesso e sua prosperidade a partir das colheitas de ouro e prata que perecem. Ou dos aplausos de uma sociedade corrupta que engana a si mesma. Para confirmar isso, Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. Desta forma, o profeta Ageu dizia para Israel, retorna ao primeiro amor. E a partir do capítulo 2, nós temos a promessa da maior glória. O que seria essa maior glória? Quando o Eterno manifesta a sua presença inefável e gloriosa. E então, no verso 3, ele desafia, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta casa como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Que o Senhor quer dizer, o que o profeta quer dizer aqui? Que aquele povo estava enxergando com os olhos materiais e via uma construção muito mais modesta do que a primeira, atribuindo o valor espiritual em decorrência daquilo que se via materialmente. Então muitas pessoas estavam desanimadas diante do que parecia ser o pequeno templo. Mas no verso 4 e 5 o profeta diz, esforçai-vos, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Que coisa linda, irmãos. Ele é fiel à aliança. A aliança que havia sido feita cerca de 1000 anos atrás. O Senhor diz, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de parar. Em seguimento, o profeta Ageu diz, farei tremer todas as nações. Virão coisas preciosas de todas as nações e encherei a de glória
diz o Senhor dos... Então, queridos professores da palavra de Deus, o profeta Ageu está entregando para toda aquela geração uma palavra de despertamento, uma promessa de glorificação, e que envolvia Israel no meio das nações. Portanto, cumprir-se-á no milênio. Quando ele diz, minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, ele está reforçando, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Em seguida, ele trabalha a chamada à vida em santidade. O profeta Ageu chama os sacerdotes ao serviço do reino de Deus. É como se estivesse dizendo para cada cristão deste dia, há um serviço. E o serviço deve ser feito com excelência. E a excelência para Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito, uma vida purificada. No verso 14, ele diz, assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é todas as obras das suas mãos, tudo que ali oferecem, imundo é. Que triste, irmão, esta profecia. Porque ela está dizendo que as pessoas faziam o serviço de Deus com as suas vidas infeccionadas pela carnalidade, apodrecidas pelo pecado, completamente diferente daquilo que o Senhor esperava deles como sacerdotes, como ministros de Deus, talvez carregados de avareza, de inveja, de autoglorificação, de busca por louvor humano, talvez intoxicados por amor a si próprios, ou materialismo, ou a idolatria do reconhecimento com as suas muitas faces e as suas múltiplicas, digamos, estratégias para dizer que representa Deus enquanto trabalha apenas para o próprio ventre. É isso que Ageu está dizendo. Os sacerdotes do Senhor fazem obras magníficas e gigantes, mas aquilo que oferecem está contaminado com pecado, com mundanismo, com carnalidade. Inclusive, o Senhor Jesus, em Mateus 24, ressalta os falsos profetas. A palavra do Senhor mostra que devemos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, deixar toda malícia, todo engano, qualquer simulação de santidade sem real comprometimento, qualquer inveja, qualquer murmuração, e desejar afetuosamente, com a fome de meninos recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele possamos crescer. Edificados como pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu vou repetir o final do versículo 5 de 1 Pedro capítulo 2. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Muitos se enganam achando que apenas o pastor, ou o dirigente do louvor, ou o instrumentista seria um sacerdote. Todo aquele que oferece a Deus sacrifícios espirituais está executando um sacerdócio. Ele pode oferecer em prol de si mesmo, em prol de sua família, em prol de outro que ele está orando, mas os seus sacrifícios espirituais são atributos de um sacerdócio. E o sacerdócio, em Ageu capítulo 2, 14 a 16, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, é um sacerdócio santo. A sua vida é um serviço santo. E isso é o que o profeta Ageu está entregando para Israel. No verso 19, ele menciona assim, porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos? Desde este dia vos abençoe. O povo que estava amaldiçoado pelo pecado, agora seria abençoado na presença. E então, ao fim do capítulo 2, que é o último capítulo de Ageu, o profeta fala sobre o mundo diante de um Israel transformado, santificado, que cumpriria o seu sacerdócio. Professores, você entende que Ageu, no capítulo 1, está dizendo para Israel, para de medir o seu tamanho pelo tamanho dos idólatras ao seu redor,
e entende que você é um povo escolhido do Senhor, dentre todos os povos que há na terra, para lhe ser de um povo próprio, a fim de oferecer sacerdócio consagrado para que todas as nações se cheguem a Deus através do seu serviço, através da sua mensagem, através do seu testemunho. Sim, é nesse contexto que Ageu diz para Israel: levanta e edifica o templo, porque através deste templo ministrará o sacerdócio, e por meio do sacerdócio chegarão a mim. A visão do profeta Ageu, a visão missionária, escatológica, de consagração, de retorno às estruturas. Versículo 21. Fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer céus e a terra. O que significa isso? Juízo vindouro, intervenção divina, o Senhor acima daquilo que o homem pode ver ou pensar. No verso 22, transtornarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos dos gentios, transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Observe que ele não está dizendo: farei de Israel uma nação invencível que destruirá seus inimigos. Ele está dizendo: eu transtornarei o trono dos reinos e destruirei a força dos gentios. Eu derrubarei os cavalos e os que neles andam. Eu porei um contra o outro. Nas batalhas da sua vida, pare de tentar pensar de que a sua mão e a sua força derrubará os inimigos. O Senhor fará isso. Eu nunca me esqueço de Êxodo 14:14, comparado a Josué 23:11. No Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Em Josué 23, versículo 11, Josué diz: o Senhor tem pelejado por vós e por isso estáis aqui agora a conquistar a terra prometida, porque eles já haviam começado a conquista, avançado extraordinariamente e recebiam o desafio de concluir a conquista. Lá no final do livro de Josué, ele diz: o Senhor tem pelejado por vós. Lá na saída do Êxodo, lá na saída do Egito, o Senhor disse, pela boca de Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então somente, queridos, temei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração, e vedes coisas quão grandiosas e maravilhosas ele faz. Dele é o ouro, dele é a prata. Olha como ele diz aqui no versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, Deus das batalhas, tomar-te-ei a Zorobabel, servo meu, filho de Seatiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Deus te escolheu. Ele escolheu a sua vida para que você seja o sacerdote dele, o instrumento dele, onde colocar a planta dos seus pés. O Senhor te escolheu. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito: não te mandei eu? Essa pergunta é tão poderosa. Não te mandei eu? O que ela inclui? Ela inclui uma aliança, mas ela também inclui um propósito. É como se o Senhor estava dizendo: eu e você não temos uma aliança a ponto de eu parar a minha vida para escrever a sua. E quando eu escrevi a sua vida, você passou a ter um propósito eterno em materialização e desenvolvimento aprimorativo constante. Entre quedas e novas quedas e outras quedas, eu não te levantei todas as vezes. E quando eu te ponho em pé, eu estou te lembrando, eu tenho propósito. Eu tenho propósito para você. Aqui em João capítulo 15, o Senhor fala a mesma mensagem. E ele diz para nós: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Você viu como é que começou o versículo? Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E é esse ponto em Ageu que encontra-se conosco hoje. O Salmo 100, muito conhecido, eu encerro dizendo: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não a nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100,
Verso 3. Zorobabel recebeu a mensagem: viva com ousadia pela fé no que virá. Viva com ousadia pela fé no que Deus falou por você. Viva com coragem e ousadia, porque você é um propósito de Deus. Jesus Cristo foi descendente de Zorobabel, e dessa forma de sua linhagem virá um reino que não pode ser abalado, cuja glória e majestade são eternas e absolutas. Então concluímos o profeta Ageu em Hebreus 12, 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Glória a Deus. Alguma pergunta? Pastor Eduardo, Sim, querido. a paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu achei interessante a mensagem do profeta Ageu, que eles tinham uma determinação, né? O rei liberou esse grupo para reedificar o templo, né, segundo a vontade divina de Deus. Assim como nós temos algo a fazer para Deus. E eles, por forças contrárias, né, pararam na Sim. caminhada. Aí Deus levanta os profetas para reanimá-lo a prosseguir. Mas Sim. não só prosseguir, né? O que o senhor falou, nossa oferta para Deus é tudo que fazemos. Mas Deus está interessado pela devoção também de quem está fazendo, né? Não é de qualquer maneira, né? Eu posso fazer várias coisas, é para Deus, é isso, é aquilo, mas Deus está vendo a minha devoção, a minha entrega, né? Ele quer mais do que simplesmente fazer. Aí ele entra Sim. como a glória da segunda casa, né? Tipo assim, não estou ligado a templo, a matéria, né? Eu quero manifestar através da vida, da nossa vida, né? A mensagem é interessante, eu gostei dessa parte. Sim, sim. E somos desafiados ao sacerdócio santo. Pastor, Sim, querido. então foi por isso que Deus atentou mais para a oferta de Abel do que de Caim? Sim. Também. Foi por isso também que a mulher viúva, pobre, que lança 2 moedas, tem a sua oferta aceita. E talvez alguns que lançavam sacos de ouro não tinham. Por isso também que um publicano desce perdoado, pois aos gritos dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele enxergava só os seus pecados e desejava abandoná-los, enxergava os seus erros e desejava vencê-los, enquanto que o poderoso sacerdote, o poderoso religioso, declamava suas virtudes e não recebeu a justificação. Ele não enxergava o dele e ainda ficava apontando dos outros. Sim, mas o básico fundamental é que um está com o coração quebrantado, desejando ser a glória de Deus, não olhando para nenhuma virtude pessoal e só para a misericórdia e o perdão daquele que nos ama, e o outro olhava para suas aparências, para suas glórias, para suas obras. Aleluias. Que também nós possamos nos desenvolver nesse propósito e melhorarmos a cada dia na qualidade desse sacerdócio, para a glória e honra do nome de Jesus. Meus queridos irmãos, chegamos ao livro de Zacarias. E o livro de Zacarias traz algo muito importante. Ele é contemporâneo de Ageu. E sendo contemporâneo de Ageu, ele também trabalha problemas semelhantes. Porém, diferente, ele era um sacerdote, e entre o ano 520 e 480, começou a profetizar cerca de 2 meses depois dele. E nesses 2 meses que ele profetizava, anunciava para Israel poderosas transformações. Então observa que Ageu tinha também o apoio do trabalho do profeta Zacarias. E ali em Neemias capítulo 12, versículo 4, 16, Zacarias retornou com seu pai e avô para Israel, quando Zorobabel comandou a primeira leva de retorno. Zacarias era membro da grande sinagoga, um conselho de 120 membros, criados por Neemias e presididos por Esdras. E é daqui, dessa grande sinagoga, que nasce o Sinédrio, um órgão muito importante na história de Israel, inclusive nos dias de Jesus. Prosseguindo, um dos irmãos poderia ler os temas do livro de Zacarias, que é um livro maior do que o de Ageu, com 14 capítulos. Um dos irmãos, por favor.
A reconstrução do templo do Senhor. É para ler isso aqui? Sim, querido. A reconstrução do templo do Senhor. Inimigo presentes, mas a vitória do povo de Deus é certa. Resistência e previcamente até a vitória final. Enquanto Ageu principia o avivamento, Zacarias enfatiza a consolidação da construção. Deixe a indiferença. Creia no poder de Deus para realizar a obra. Consagre-se a sua vida e santidade a Deus. A maior das bênçãos seria a chegada do Messias. Sim, muito bem. Então, dentro do livro de Zacarias, nós temos a reconstrução do templo do Senhor, nós temos a convivência com os inimigos presentes, mas a vitória do povo de Deus é certa, do espiritual para o material. Enquanto Ageu anuncia o avivamento, Zacarias enfatiza a consolidação da construção. De uma certa forma também, o desdobramento desse avivamento. É como se dissesse para o povo: deixe a indiferença, trabalhe o sacerdócio santo do Senhor, edifique o templo do Senhor, creia no poder de Deus para realizar a obra, consagre sua vida à santidade, e a maior das bênçãos é a revelação do Messias. Esse é o ponto fundamental. E sobre essa questão de edificação do templo, eu quero compartilhar com os irmãos uma perspectiva fundamental. Jesus tratou do templo. E quando ele tratou do templo, ele preconiza a sua ressurreição e também a transformação de nossas vidas em templos. Ele diz: destruí este santuário e em 3 dias o levantarei. Então ele está falando de si mesmo, da sua ressurreição. Ele falava exatamente do santuário do seu corpo, que, pois, ressuscita dentre os mortos. E ao fazê-lo, traz para a igreja uma mensagem muito poderosa. Alguém poderia ler a tela? O Espírito Santo inspira a palavra e eram para se referir ao complexo geral do templo, pátios e edifícios. No verso 9, Jesus utiliza o termo naos, que se refere estritamente ao santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo, a habitação da presença de Deus. Continuar? Sim, por favor. Os judeus pensavam no templo físico de Herodes, 46 anos para atingir aquele estágio de construção. Jesus, contudo, falou do verdadeiro naos, o lugar onde Deus habitava plenamente entre os homens, o seu próprio corpo encarnado. A reconstrução em 3 dias era uma profecia direta sobre a sua ressurreição. Aleluias, glória a Deus. Veja a profundidade. A palavra hieron se refere ao estruturamento físico, aos pátios, aos edifícios, ao prédio em si. No verso 19, quando Jesus quer explicar que tipo de templo ele está se referindo, ele usa o termo naos, que quer dizer santuário, lugar santo, lugar santíssimo. Então, isso mostra que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, é o lugar santíssimo da sua presença real. Eu acho interessante que as pessoas, quando elas falam em cuidar do corpo, elas falam muito no sentido físico. E isso está certo. Por favor, faça a sua caminhada, filtre a sua alimentação, tenta dormir melhor. Isso é importante. Cuidar do corpo como templo do Espírito Santo é muito importante. John Wesley fazia corridas. As suas corridas matinais eram consagradas. Inclusive, ele perdura o seu ministério de pregação em decorrência do seu bom estado físico. Mas que tal cuidar do nosso corpo, do templo, também no sentido da purificação do nosso corpo? Nós devemos cuidar do nosso corpo, zelando para que ele esteja purificado das obras da carne, para que ele esteja a serviço do reino de Deus. Aquele que se prostitui
peca contra o seu corpo. Aquele que expõe o seu corpo a obras da carne, bebedices, glutonarias, ele não está prejudicando apenas a saúde, ele está destruindo o Santíssimo, a consagração do naos, o naos como morada do Santíssimo. E é esse Jesus que mora em nós e através do seu Espírito Santo nos santifica, ele tem uma relação também com o nosso corpo. Por isso, cuidar do corpo é cuidar da alimentação, é cuidar do repouso, é cuidar do exercício. Ok, mas também é cuidar da consagração física dos instrumentos de Deus. Pensa comigo, os instrumentos do tabernáculo eram físicos? Quem pode participar me ajuda muito. Os instrumentos do tabernáculo eram físicos? Sim, eram físicos, eram feitos de metais, né? E eram consagrados? Eram consagrados a Deus, todos. Então, o nosso corpo pode ser físico e consagrado. Podemos cuidar da parte material, da saúde, e podemos cuidar da santificação da nossa carne física. Fazendo assim, estaremos honrando e desenvolvendo o poder do Espírito Santo que habita em nós. Qual é o sentido de uma vida santa? Colocar um biquíni e ir para a praia, expor seu corpo em lascívia? Será que ele está cuidando da santidade do seu corpo? Qual é o sentido de colocar na nossa carne bebida torpe, bebida alcoólica, ou então elementos que são entorpecentes, elementos que vão trabalhar os vícios da nossa vida? Qual é o sentido de também praticarmos glutonarias? Precisamos entender que as almas transformadas, elas também se preocupam com o templo, e que o templo é o corpo. Tópicos principais no livro de Zacarias. No capítulo 1, nós temos a visão dos cavalos entre as morteiras. Também a visão dos 4 chifres, dos 4 ferreiros, que são chamados ao arrependimento. A visão dos cavalos revela que a terra está em paz. Deus garante que voltará a consolar Sião e a reconstruir Jerusalém. Zacarias é um profeta escatológico que se aproxima muito de Apocalipse. Poderíamos até entender partes do livro de Isaías, partes do livro de Ezequiel e o livro de Zacarias como livros apocalípticos e algumas outras partes dos profetas menores. Ainda no capítulo 1, a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Os chifres representam potências, nações que atingiram Judá. E os ferreiros representam agentes divinos enviados para derrubá-las. Pense comigo, uma potência assíria derruba o Egito. A potência babilônica derruba a Síria. Uma potência persa derruba Babilônia. Uma potência grega rivaliza e vai enfraquecer a potência persa. Os romanos derrubam os gregos e assim sucessivamente. Não existe nenhuma nação que não colha a semeadura dos seus pecados e das suas idolatrias. Pois a palavra nos assevera que o Senhor é juiz de toda a terra. De Deus não se zomba, não vos enganeis, meus amados irmãos, tudo aquilo que me plantar, isso também colherá. Os que semearem na carne, da sua carne colherão a corrupção e a morte. Mas os que semearem no Espírito, do Espírito ceifarão vida e paz. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. No capítulo 2, o profeta Zacarias expõe a linha de medir. É uma profecia sobre a restauração de Jerusalém. Ainda no capítulo 2, a promessa de que muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia. Veja que é Apocalipse capítulo 20. No capítulo 3, as vestes festivas do sumo sacerdote Yoshua e a profecia do renovo. O anúncio messiânico de que Deus trará seu servo, o renovo, e removerá o pecado da terra em um único dia. Uma alusão clara ao poder do sangue de Jesus que liberta o homem da escravidão do pecado. Ainda no Zacarias 3, traz uma visão do Messias. E é esse Messias, Jesus Cristo, ele é chamado de servo, renovo e pedra. Aqui, dentro do capítulo 3. Se nós observarmos, ele será chamado de servo,
depois ele será chamado de renovo e conclui sendo chamado de pedra. Esse versículo de Zacarias 3:2 aqui é muito maravilhoso. Diz: não é este um tição tirado do fogo? Isso é maravilhoso. Cada um de vocês é um tição tirado do fogo. Cada um de vocês é um carvão que está queimando a chama do Espírito Santo, e essa chama irradia a luz nas trevas, essa chama gera calor, essa chama ilumina os que estão em trevas, e aqueles que estão assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Aleluia, glória a Deus. Jesus é chamado servo, Isaías 52:1. Jesus é chamado renovo, Jesus é chamado pedra, Zacarias 3:9. Ele é pedra destruidora dos gentios, em Daniel 2:35, a visão da estátua. Ele é a pedra de tropeço para Israel, que não derramou diante dele seu coração, mas ele é a pedra principal para a igreja remida. Ele sim, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus é o servo, Jesus é o renovo, Jesus é a pedra. Nos capítulos 4 e 5, o candelabro de ouro e as duas oliveiras, o rolo voante, a mulher dentro do efa. Uma visão muito famosa sobre as duas oliveiras, porque aponta para as duas testemunhas que estarão na grande tribulação. E o versículo 6, que é base também da nossa fé, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nos capítulos 6 e 7, a visão dos 4 carros, a coroação de Josué e o Messias, rei sacerdote, preconizando o ministério de Jesus durante o milênio, e a verdadeira justiça versus a religião aparente. Observa que ele também está condenando a religião vazia, assim como Oséias, assim como Ageu, assim como Jeremias. Então nunca falta a falsa igreja, nunca falta aqueles cultos teatrais e aquela glória religiosa. A verdadeira justiça e a religião formal vão sempre se enfrentar, porque Satanás, vosso adversário, ele move estratégias aparentemente santas para produzir uma religião intoxicada, tóxica e corrupta. Capítulos 8 e 9, Zacarias entrega a profecia sobre a restauração prometida de Sião. Preconiza a bênção sobre as nações. Profecia de que povos de muitas cidades virão buscar o Senhor em Jerusalém. 10 homens de línguas diferentes pegarão na orla, na veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está com. Ao mesmo tempo, o julgamento das nações vizinhas, ao mesmo tempo que o povo de Deus é galardoado e abençoado, os filhos das trevas colhem o juízo e a ira de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Outro ponto interessante do capítulo 9 é a profecia sobre a entrada de Jesus no jumentinho. A profecia diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá sobre ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumentinho, filho da jumenta. Irmãos, você entende que Deus está trabalhando de dentro para fora, que o reino do Messias é baseado na integridade, na consagração do espírito, da alma, do corpo, e não nas glórias humanas e nos teatros de poder político, social e econômico. Não é uma representação para validação social, não é uma idolatria de reconhecimento, é simplesmente viver de verdade aquilo que pregamos, de tal forma que a nossa fé se torna a nossa vida, e a nossa vida revela a nossa fé. Irmão Enei, por favor. Nosso irmão Enei é missionário, está no Paraguai, levou muito material em espanhol para entregar ao irmão Juan, que deve estar aí também, e ao irmão Nilson. Explica essa parte aqui que fala que pegaram na orla do judeu para aprender a palavra ali. Qual o sentido que essa profecia ela realmente vai se cumprir? No milênio? É antes do milênio? Quando é que essa profecia realmente ela se cumpre nesse sentido aí? A clareza desse texto. Bom, o contexto, você vê, dos versículos 3 a 5, preconiza
Jerusalém como cidade da verdade. Portanto, é o milênio. Jerusalém somente será chamada a cidade da verdade por todas as nações do mundo durante o milênio. O termo pegar na orla da veste de um judeu é um indicativo de vontade, de desespero, de comprometimento, de insistência. A nomenclatura homens de línguas diferentes indica povos distintos. E o numeral 10 significa plenitude. Traduzindo o contexto, a plenitude de toda a terra honrará Israel, tratando como povo sacerdotal, aquele do começo da aula, o povo que Israel não foi e deveria tê-lo sido, e que hoje é a igreja. Então, cumprir-se-á no milênio, em decorrência do seu contexto, pois Jerusalém será chamada cidade da verdade, e os judeus serão os sacerdotes de Deus na terra, como lá na chamada do Egito, o Eterno preconizou. Se lermos o Êxodo 19, nós veremos logo no versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o verso 6. Vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. A palavra do Senhor em Êxodo 19, 6 protagoniza o sacerdócio como a essência da existência de Israel. E eles trocaram essa essência por falsos cultos, onde havia toda a aparência ritualística, mas não tinha o coração consagrado e o corpo consagrado a Deus. Ninguém está falando de infalibilidade, nós estamos falando de negação do pecado, de nojo da carnalidade e de luta sincera para se afastar da aparência do mal. Deus não está olhando para nós e medindo nossos pecados como a régua, mas Ele olha para dentro de nós e mensura quanto nós o amamos e desejamos servi-lo através da força do seu poder em nós. E é essa sinceridade que estava no coração de Abel, naquela viúva, naquele publicano, naquele bandido pendurado na cruz que recebeu o passaporte do céu na hora que pediu perdão. Zacarias capítulo 10 e 11. Enos, consegui, querido, ajudar-te? Sim, pastor, ficou claro, ficou bom. Zacarias capítulo 10, desculpe. Não, tranquilo, pode seguir. Zacarias capítulo 10 e 11 trata a libertação e o reagrupamento de Israel, a graça e união na figura de uma visão sobre 2 cajados, a profecia das 30 moedas de prata e a figura do pastor inútil, que abandona o rebanho. Um pastor pode abandonar o rebanho quando não se preocupa em levá-lo ao propósito de Deus. As duas formas de abandono. Eu abandono quando eu deixo sozinho e eu abandono quando eu retiro do propósito. Deus tem um propósito na minha vida. Eu quero executá-lo. Ele tem um propósito na vida de cada um que me escuta. Executai o propósito do Senhor. Entendei o propósito do Senhor. E vivei o propósito do Senhor. E é esse propósito que nós chamamos de chamada, de ministério. É isso. Não se esqueça isso. Ele vai sustentar nas suas mãos. E Ele te ama. E Ele escreveu para você uma vitória extraordinária. Não se esqueça do propósito de Deus. Zacarias 13 mostra a fonte para a purificação. Observa como o Senhor é maravilhoso. Ele nunca faz uma exigência sem ensinar como. A exigência da santidade já estava preconizada em todos os capítulos anteriores, aproximadamente. E agora, ela concatena com a fonte. Quem é a fonte? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo. Alguém pode perguntar, o que seria o propósito de Deus? É a sua própria vontade. A sua vontade para a nossa vida. E a sua vontade é ter servos perdoados, purificados. Então, para que pudéssemos ser perdoados e purificados, perdoado significa a dívida foi paga, e purificado significa você ganhou força para não fazer dívida de novo.
Pois bem, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, olha a fonte da purificação, perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Aí é o fogo do Espírito Santo, que está nos purificando, refinando, valorizando e validando. Em Zacarias capítulo 14, e eu preciso correr por causa do horário, o dia do Senhor se manifesta. E aí eu tenho Apocalipse 19. E é interessante que no versículo 4 diz que o Monte das Oliveiras será rasgado no meio na vinda do Senhor, quando todo olho verá. Porque antes de Jesus vir para que todo olho veja, ele virá tirar sua igreja da terra. Não é arrebatamento secreto, como a seita adventista fala. Porque não existe arrebatamento secreto. O arrebatamento não será secreto. Então é impossível dizer que o desaparecimento de bilhões é algo secreto. O que eles não entendem, além de não entender o batismo com o Espírito Santo, além de não entender os mandamentos de Deus cumpridos em Cristo, querendo ser justificados pela lei e por isso perdem a graça, além de não entender várias profecias do livro de Apocalipse, o adventismo que idolatra Ellen White, e esse é um grande problema deles, apesar de muitos não o fazerem, e aí eu separo com todo o amor aquelas vítimas enganadas dos sacerdotes protagonistas do engano, além de tudo isso, ainda não conseguem compreender que o arrebatamento da igreja será um evento específico e a volta de Jesus para que todo olho veja outro evento específico. Em Zacarias 14, é a volta de Jesus para que todo olho veja. E então o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio. As águas vivas virão, paralelos e convergências. Zacarias, no capítulo 14, versículo 2, diz que Deus reúne todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Olhe isso. A cidade será tomada. Apocalipse 19, 9, a mesma mensagem. A besta e os reis da terra, com seus exércitos, reúnem-se para guerrear contra o cavaleiro do cavalo branco e o seu exército. Lembrando que esse cavaleiro do cavalo branco não é o cavalo branco do Apocalipse 6, mas é o próprio Jesus Cristo. No capítulo 19 é Jesus. Um outro ponto importante, já falado aqui, o Monte das Oliveiras se fende ao meio. O céu se abre e surge este cavalo branco. Nos versículos 3 e 4, o Senhor sai para pelejar. Versículo 12, uma praga terrível ferirá os inimigos de Deus. A carne deles apodrecerá enquanto eles ainda estão de pé. Apocalipse 19, 17, 18 e 21, a mesma revelação. No versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Em Apocalipse 19, 16, no manto e na coxa do cavaleiro está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse paralelo entre Zacarias 14 e Apocalipse 19 é para mim muito especial e muito profético, mostrando que a palavra de Deus, ela se completa, ela abarca temas divergentes e se completa poderosamente. Alguma pergunta? Chegamos ao término da nossa aula, já são 8h35. Alguma questão? Glórias a Deus. Se não há, vamos concluir, meus queridos irmãos, que as vossas vidas e a minha vida sejam poderosamente edificadas pela palavra de Deus. Um dos amados irmãos pode orar por nós, entregando este encontro ao nosso Senhor e Salvador? Amém. Oremos. Sim, Querido Deus eterno, excelentíssimo Pai de bondade, Deus de misericórdia, te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida, te louvamos também, Deus, por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu aqui, para estar nos concedendo, ó Deus, que Ele está aprendendo mais e mais da Tua santa palavra, Senhor Deus.
Continua abençoando a vida dos nossos pastores que estão se dedicando o seu tempo a nos ensinar da tua palavra, e também continua abençoando a vida de cada aluno, ó Pai, também que está se esforçando, ó Deus querido, para que venha aprender da tua palavra e alimentar, meu Pai, que levar, meu Pai, a sua palavra para os necessitados, para que o teu nome venha a ser glorificado. Continua nos direcionando na pessoa do teu Espírito Santo, é o que nós lhe pedimos, e pela fé que uma vez nos foi dada, já te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém.